Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que vocês vão acompanhar essa transmissão. Eu estou deixando aqui para vocês um tutorial importante para a gente pensar na consecução das atividades da disciplina da gente, o que já é parte, inclusive, da avaliação dessa disciplina. Quer dizer, eu estou preocupado aqui com vocês em trabalhar em torno da ideia do que é um projeto de extensão e como ele deve ter, e como, principalmente, além de ter algum conjunto de componentes, o que ele deve ter. Então, na próxima sessão presencial nossa, que a gente vai fazer na semana que vem, vocês já vão poder, e ter todas as condições, inclusive com esse tutorial, de trazer as ideias de vocês no nível preliminar para que a gente possa construir um trabalho coletivo, compartilhado, pensando projetos de extensão dentro daquele critério avaliativo que a gente pensou, né? Vale relembrar que é o da questão da extensão na área da história das humanidades com um viés em transformação digital e tecnologias. Então, para a gente avançar aqui, vamos em frente, a gente vai olhar que a gente já viu que não tem nada que nos impeça e seja reconciliável o uso de tecnologias para a produção de conhecimento historiográfico. Mais uma vez, a questão do senso crítico sendo reposicionado por um viés não de hiperespecialização solitária do profissional da área de história, mas, fundamentalmente, por uma capacidade de observar como essas tecnologias são alavancas, são instrumentos na direção da gente poder fazer com que a extensão integre esse conhecimento histórico com soluções inovadoras e sustentáveis. Isso não faz com que a gente deixe de ter esse compromisso inabalável com o equilíbrio social e justiça na nossa região, na Amazônia, e ajuda a gente, inclusive, a superar desafios e até mesmo a valorizar saberes locais, como a gente viu vários exemplos já, né? De casos, tanto de influencers, quanto de pesquisadores, profissionais acadêmicos, quanto de professores, que utilizam essas ferramentas tecnológicas, na verdade, não para mitigar a possibilidade autoral, mas sim para ampliar e fazer com que essa tecnologia gere, por que não? A gente já viu também que o projeto de extensão é uma ação processual e contínua de caráter educativo, então eu gostaria muito que vocês pensassem que as ações que vocês vão começar a ideacionar, a desenhar mentalmente, fossem focadas nesse caráter educativo e ou social e ou cultural, mas sempre científico e tecnológico. Eu gostaria que vocês entendessem isso como um processo que tem objetivos determinados e prazos definidos. Isso ajuda a gente a sair de uma esfera que é de certa incerteza ficou ótimo, né? Mas tudo bem. Sair de uma incerteza com relação às nossas metas, aos nossos objetivos e trazer a gente para uma maior assertividade do que é que a gente está, de fato, entregando e integrando como uma ação extensionista. Essa relação é uma relação que não deveria ser assim do ponto de vista orgânico, mas do ponto de vista estrutural pode ser descrita como uma interação entre as instituições de ensino, no nosso caso, as universidades, mas as escolas podem ser, tanto de nível fundamental quanto médio, também instituições que promovem vetores extensionistas, e a sociedade, tanto de forma geral, que é uma possibilidade, mas eu gostaria muito que vocês construíssem essas estratégias, esses projetos, essas ideias, baseados em nichos. Isso seria muito relevante e muito interessante para a gente. A gente tem aqui um painel que eu estou oferecendo a vocês, de uma série de desafios e oportunidades que a gente tem. A gente poderia citar aqui a universidade ou as instituições acabam tendo um viés ofertista, ou que não tem investimento suficiente, ou por conta da integração entre ciência e meios produtivos, a fragmentação do conhecimento, a questão de onde estão e como fazemos os projetos, que muitas vezes a universidade não consegue, ou a sociedade não consegue ter a plena consciência. A questão que a gente sempre vai ter que enfrentar, e cada vez mais com a questão da inteligência artificial, que é a da escassez de capital humano qualificado, de fato, com as habilidades necessárias. E são espaços que a gente está vendo aqui como problemas, mas são coisas que a gente pode ocupar esses espaços na direção de propor soluções. E principalmente, né, a gente olhar sempre, quando a gente está falando em prestar um serviço ou desenvolver um produto, com compliance e accountability sempre em vista, quer dizer, sempre com comprometimento com as regras, com os padrões, com os paradigmas, ainda que a gente tenha criatividade sempre na ponta de lança, e, por outro lado, o que a gente chama de accountability poderia ser traduzido de forma mais simples, como uma clareza estratégica, uma noção estratégica arraigada
dentro do projeto de que o que a gente está fazendo precisa ter prestação de conta, precisa ter responsabilidade com relação aos atores dos ecossistemas, precisa trafegar de forma harmoniosa nesse contexto, mesmo que a gente proponha ruptura, mesmo que a gente proponha algo alternativo. A gente tem uma premissa, que eu acho que é muito importante, muito relevante para nós, profissionais das humanidades, que, em primeira e última instância, é algo transversal à nossa formação, que é fazer com que o que a gente chama de inovação gere equilíbrio social, ou seja, servir as comunidades, a sociedade local, e evitar o reforço de uma lógica colonialista de exploração da Amazônia. Isso transversaliza e se conecta quase que de forma umbilical com a questão do empoderamento amazônico sobre ciência e tecnologia, ou seja, a gente precisa fazer com que esse processo que nós desenvolvemos conforme metodologias globais, padrões nacionais, encontre-se de forma decisiva com o que localmente vai sendo feito, com o que localmente se conhece, com o que localmente as pessoas poderão usufruir. É a chamada glocalização, né? A gente também tem algumas premissas importantes, que é a premissa de ter desenvolvimento sustentável numa visão holística. Isso vai desde a gestão até o currículo, até a formação docente, que no caso tem relação direta com vocês, alunos da licenciatura, e conosco, profissionais que ensinam na licenciatura. Também tem um outro pilar que é absolutamente importante aqui, que é o pilar da sustentabilidade, priorizar bem-estar coletivo, priorizar inclusão social, priorizar estratégias de desenvolvimento locais são muito importantes, dentro de uma lógica, evidentemente, de circularidade, que é a eliminação de desperdício e manutenção de materiais em uso, chamados 5 R's da economia circular, são muito bem-vindos. E se a gente está falando aqui de uma utilização inteligente de recursos, naturalmente a gente está falando da tecnologia a serviço de escalabilidade, fazendo com que uma ideia, um esforço, um conteúdo possa se desdobrar tanto em quantidade e numa cauda longa, na direção de um processo que atinja a maior quantidade de pessoas, seja da sociedade, seja num determinado nicho, ou ainda, a gente está falando de escalabilidade do ponto de vista da preservação do conteúdo, da qualidade, da autoralidade, né, que é tão importante. E a gente já falou aqui, acho que é extremamente relevante e sempre impreterível, a questão do equilíbrio social, para a gente pensar que essas tecnologias, esses conhecimentos, que, via de regra, estão dialogando diretamente com os saberes tradicionais amazônicos, precisam ter uma relação de design ético, de sensibilidade cultural e de uma abordagem cooperativa e empoderadora sobre as vulnerabilidades. A gente tem várias manifestações de como isso pode acontecer, não mais olhando tanto para essa questão sistêmica, estruturante do ambiente extensionista, mas para as ideias possíveis. Então, vocês vão propor coisas que podem vir desde cursos ou oficinas, que sejam oferecidos à comunidade, fazendo com que o que a gente produz dentro da academia possa chegar ao mundo ordinário sem tanta burocracia, sem tanta dificuldade e possibilidade de barreira. Se a gente pudesse derrubar os muros da universidade simbolicamente, como que a gente faria? Como que a gente faria para chegar onde as pessoas estão sem que elas tenham que necessariamente se deslocar dispendiosamente para onde a gente está na universidade? A gente pode falar de programas de assessoria jurídica gratuita, que eu não estou falando só de advogar, eu estou falando de apoiar ações como, por exemplo, a implementação de tecnologias assistivas para a área de humanidades em escolas. Estou falando de exemplos que a gente poderia dar também de ações de promoção da saúde em bairros. A gente poderia fazer aulas públicas de história com as comunidades no entorno da universidade, por exemplo. A gente tem tecnologias sociais como um enorme campo para a gente trabalhar, apesar de ser um conceito muito controverso, mas a gente poderia apoiar projetos de desenvolvimento de tecnologias sociais voltados tanto para a nossa área quanto para áreas vizinhas, que, entendo eu, são muito relevantes. Todo bairro, toda comunidade, toda sociedade tem memória, e essa memória pode se converter em ativos, e aí tem uma relação direta com o que vocês vão ver logo abaixo, que são as iniciativas de preservação ambiental e cultural. Será que a gente poderia fazer iniciativas mais próximas do que é a esfera pública, tanto do ponto de vista institucional do poder público, quanto da sociedade civil organizada, para ajudar a preservar memórias? A memória do bairro, a memória da zona, a memória da cidade, a memória do Estado. Como que a gente poderia fazer isso? Tudo isso transversaliza dentro dessa expectativa de empoderamento, pessoal, com programas de educação popular, que são extremamente importantes na nossa área das licenciaturas. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo do que é que a gente está chamando
de ações extensionistas, coisa que a gente já viu. Vocês podem olhar isso aqui no nosso CIGA. Esse é um descritivo que eu elencaria vocês como exemplos para que vocês ideacionassem. Mais uma vez, eu não estou esperando que vocês tragam na próxima sessão do dia 13. Dia 13? Isso, do dia 13 de junho, ó, uma ação montada. Eu estou preocupado que vocês desenhem, eu vou deixar um formato para vocês, ideias preliminares para a gente construir juntos, tá? Aqui a gente está vendo o que é um programa, o que é um projeto, o que é um curso, o que é um produto ou um serviço, o que pode ser um evento. Mas o que eu gostaria muito é que vocês optassem por algo nessa direção, ou até mesmo, por que não, interrelacionando essas modalidades, para que vocês pudessem pensar como eu faria na área que eu tenho interesse ou aptidão, com o uso de tecnologias, ações extensionistas. Essa é a chave da nossa disciplina. É pensar vocês como atores protagônicos ativos, que eminentemente vocês vão se formar, vão para o mercado de trabalho, vão continuar na academia, e vocês deverão, pouco a pouco, cada vez mais, estabelecer o uso dessas ferramentas e a compreensão sobre elas, né? A gente está pensando aqui em um exercício que, na nossa área das humanidades, acaba recorrendo muito ainda sobre a questão da prestação de serviços. Por que eu estou mostrando essa tela anterior para vocês aqui, que tem, por exemplo, produtos ou projetos, e não apenas prestações de serviços ou eventos? Eu estou pensando que a gente pode responder ativamente a encomendas tecnológicas. A gente pode identificar as demandas específicas, seja no mercado da iniciativa privada, seja na iniciativa pública, para a gente entender não só o que a gente acha que é a demanda, o que a gente problematiza como demanda, o que é relevante, mas também o que a sociedade, o que as instituições, o que as empresas, o que as associações e sindicatos entendem que é a necessidade, entendem que é de fato a demanda, para construir de fato essa integração profunda entre pesquisa aplicada e desenvolvimento, para a extensão ser esse braço de aplicação, ok? Então, eu estou pensando aqui, para fazer isso acontecer, para esse matchmaking, para essa capacidade de identificação de demandas acontecer, a linha de raciocínio que eu estou pensando para vocês, que eu estou pensando com vocês, e que eu acho que todos nós devemos pensar diferente, ela é bem simples. Se eu posso capacitar, se eu posso conscientizar, se eu posso publicizar os resultados da academia, por que eu não posso entregar também produtos? O que falta para a gente fazer com que a nossa palestra se transforme num Netflix acadêmico? O que falta para a gente entender como os produtos que podem ser desenvolvidos em laboratórios de pesquisa se tornem uma vitrine tecnológica para que as pessoas possam acessar, seja contratando ou seja de forma gratuita, os nossos produtos e possam utilizar eles, por exemplo, como recursos educacionais. Então, entendo eu que algumas questões vocês deveriam também, nesse processo iterativo, pensarem de forma bastante assertiva. Eu estou pensando aqui que dentro desse exercício de prospecção vale muito a pena vocês pensarem em parcerias com outras áreas, sejam elas fim ou meio, procurar parceiros que dominem as tecnologias necessárias para servir como suporte, ou seja, se a gente está falando aqui de algo que vai envolver design, onde é que estão os profissionais do design, ou acadêmicos da área do design que poderiam colaborar? Onde é que estão os profissionais da área da tecnologia da informação? Todas essas parcerias, todos esses objetivos, eles não vão funcionar como um exercício ao acaso, como um exercício autossustentado. A gente vai precisar de financiamento. É uma outra boa pergunta. Onde vocês captariam recursos? Onde vocês buscariam recursos para isso? E, claro, não menos importante, imaginando que vocês têm parceiros, que eles estão bem articulados, que as tecnologias estão disponíveis e que há financiamento, como é que a gente organiza essa entrega? Como é que o organograma do projeto funciona? Como é que um cronograma do projeto funciona? Eu queria muito que vocês explorassem essa criatividade para pensar como articular metodologias ativas com base em tecnologia para a extensão pudessem se conectar com as possibilidades das humanidades digitais, como eu chamo, né? Que são a articulação entre tecnologia digital e ciências humanas, entre essas tecnologias analógicas, críticas e reflexivas, com tecnologias aplicadas. Vamos, então, absorver aqui, eu vou passar para o próximo modelinho aqui de apresentação, para que vocês entendam, e eu vou disponibilizar isso tudinho para vocês, tá, pessoal? O que são os exemplos que a gente tem de projetos. Eu vou deixar também à disposição, na verdade, isso já está bem colocado para vocês no CIA e aqui no grupo. Vocês vão olhar um exemplo e eu gostaria que vocês, ou individualmente, ou em dupla, muita atenção, muita atenção. A gente já está começando aqui a avaliação que vale nota, né? Eu vou mostrar para vocês
por razões éticas, eu não peguei o projeto de extensão de nenhum colega, tomei a providência de pegar o meu próprio projeto de extensão que eu puxei. Ele era de 2017, foi até 2018, já concluído, ou seja, não tem nenhuma questão aqui de sigilo, nem de confidencialidade, é um projeto que já está à disposição da instituição. E eu estou mostrando para vocês que, olha, o que um projeto tem aqui na estrutura? Ele tem um título, ele tem um período de realização, ele tem um espaço, uma abrangência de execução. Eu descrevo aqui categoricamente qual é o público-alvo. Eu estou respondendo sobre a questão do financiamento ou não. Estou estimando o público, bem legal, bem importante para vocês pensarem. E estou, basicamente, do ponto de vista textual, que não é a única coisa relevante, também é relevante olhar aqui no preâmbulo dos dados da ação, para que vocês entendam categoricamente o que é que molda essa estrutura, o que é que determina essa estrutura aqui, né? Estou pensando que todo projeto vai ter um resumo que eu descreva, que caracterize objetivamente o que é que esse projeto propõe. Tá? Estou entendendo aqui como relevante a gente justificar a existência dele, tanto do ponto de vista qualitativo e acadêmico, quanto do ponto de vista quantitativo e socialmente referenciado, para a gente falar do porquê isso é importante. Acredito que vocês devem imaginar como que metodologicamente vocês vão fazer isso. Vocês vão usar projeções de vídeo, vocês vão utilizar cineclubes, vocês vão utilizar a bibliografia, vocês vão utilizar infográficos, imagens. Como que vocês vão fazer com que a ideia se materialize em algo que, consistentemente, dentro desse prazo determinado, perante esse público-alvo, vai virar realidade? Isso é metodologia. E as referências bibliográficas que vocês conhecem, podem ser visuais ou audiovisuais, para vocês pensarem aqui como isso vai acontecer. Acho que vale muito a pena vocês desenharem também, mesmo que seja um parágrafo descritivo, não é esse o problema, quais são os objetivos gerais, algo entre 3 a 5, e quais são as atividades desenvolvidas que vocês vão realizar, né? Acredito que isso é muito importante vocês dizerem, ó, vou entregar uma mostra cinematográfica, vou entregar uma mostra fotográfica, vou apresentar uma palestra ou duas, vou capacitar pessoas no ambiente escolar ou nos centros de bairro, das associações, ou vou para os sindicatos, enfim, como é que você descreve objetivamente o que você vai entregar? O que você pretende que seja esse projeto? E com isso, pessoal, eu entendo que a gente faz um exercício que é começar o trabalho da disciplina a se materializar, né? Eu estou pensando aqui que a gente vai, pouco a pouco, ir construindo o que a gente chama de um projeto extensionista, que é o que eu gostaria muito que vocês se apoderassem, se empoderassem dentro de um determinado formato, que eu vou deixar vocês no início à vontade para vocês desenharem, e a partir daí a gente vai caminhando na direção de, na semana que vem, vocês trazerem, eu vou cobrar isso de vocês, por favor, tá? Que na semana que vem vocês tragam essas ideias em um doc de Word ou um PDF, para que a gente projete na tela para todo mundo observar juntos, e a gente comece a amadurecer um a um esses projetos, que podem ser ou individuais ou em dupla. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só, bem objetivo. Todo esse material está à disposição de vocês no Cigai no grupo de WhatsApp, para que vocês possam fazer a apropriação da forma mais devida possível. Falou? Um abração, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.